Explicação da semana 1 do PET 5. Nós temos, no primeiro momento, um texto que fala sobre o esporte, e aí pensar o esporte como fenômeno social, cultural e político. É importante a gente ter essa dimensão, e o texto todo vai estar falando sobre isso, que o esporte, e aí o futebol entraria, porque dentro da nossa realidade brasileira, nós vemos que o futebol, por exemplo, sendo um esporte, ele tem uma influência muito grande. E quando nós pensamos o esporte sendo um fenômeno social, cultural e político, é porque ele vai interferir dentro dessa esfera. Não é separado, é tudo junto. Porque quando nós verificamos o esporte que passa na televisão, a gente percebe o contato que nós, pessoas, sociedade, temos com essa prática. Através dessa prática, há produtos que estão sendo comercializados, tá? Percebe-se que várias práticas esportivas, eventos olímpicos, né? As Olimpíadas, por exemplo, quando acontece, é em meio a várias catástrofes, a várias situações sociais que acontecem, né? E muitas das pessoas esquecem, digamos assim, por um instante, né, toda a realidade que está passando por um sentimento esportivo, né, por um sentimento de vencer ou perder, no caso, de algo que não é real se a gente for analisar, né? Porque imagine, dentro de um evento vai ter um campeão e um perdedor. No ano seguinte vai ter novamente. E aí, não vai modificar nada, só vai ter aquela questão de troféus. Esse troféu não vai interferir na vida de cada um de nós. É como eu disse, o esporte é importante, mas quando nós pensamos nessas influências, nós temos que ter a dimensão que acontece a utilização dessa prática, né, pelos políticos, né, pelos governantes, como uma forma de interferir na realidade atual. Então nós temos que ter bastante cuidado. Não estou falando aqui que a gente não pode realizar os esportes, não poder vivenciar o esporte, nem o texto também não fala isso. Mas a gente tem que ter a dimensão que o esporte ele interfere em várias esferas dentro da sociedade. Então, galera, nessa questão número 1 aqui, onde vem falar que Barcelona é uma cidade da região da Catalunha, na Espanha. E ao receber as Olimpíadas de 1992, a cidade se preparou, mudando radicalmente todas as suas estruturas. Após os Jogos, a cidade se tornou moderna e um importante polo turístico na Espanha. Aqui, primeiro ponto, mostrar que através das Olimpíadas, a Espanha se modernizou para poder receber e essas estruturas foram continuadas, né, e utilizadas pelo seu povo, né, mostrar esse lado interessante e importante de organização e de estruturação da cidade que acolhe e recebe as Olimpíadas. No período de 2 anos, tivemos em nosso país os 2 maiores eventos esportivos do mundo: a Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos de 2014 e 2016, respectivamente. Na sua opinião, assim como Barcelona, o Brasil soube aproveitar esse momento? Justifique sua resposta. Então você deverá estar analisando se o Brasil, diante do uso dos recursos, né, que foram tidos para poder preparar o Brasil, né, suas estruturas, para poder acolher essas pessoas de outras regiões do mundo, você acha que depois desses 2 eventos, as estruturas que há no Brasil permaneceram? Né, o Brasil soube aproveitar essa estruturação para poder promover com que as pessoas, nós brasileiros, utilizássemos dessa estrutura após os Jogos Olímpicos e a Copa do Mundo? Você vai colocar se considera sim ou não. Depois nós temos a questão número 2, onde vai falar: você sabia que o esporte coletivo nacional mais vitorioso do Brasil não é o futebol? Essa é uma surpresa para você. O esporte do voleibol, no caso, é o que dá mais medalhas de olímpicas, no caso. Isso é pensar as Olimpíadas, viu, galera? Então, nas Olimpíadas, o vôlei tem 8 e o futebol apenas 1. Então, em 2016, o Brasil conseguiu a primeira medalha de ouro, sendo que o vôlei já tem 8. Pensando nas Olimpíadas, viu, galera? Porque se a gente for analisar no esporte em geral, o futebol, pelo fato de ter maior influência e maior investimento, quando nós pensamos nas outras práticas, nas outras competições, às vezes o futebol pode ter uma maior vantagem. Considerando o contexto nacional e o uso do esporte como ascensão social, ou seja, como uma forma de melhorar de vida, a que você atribui o fato do vôlei
não ter a mesma expansão na mídia que o futebol. Então você deverá comentar. Por que você acha? Mesmo o voleibol tendo oito conquistas nas Olimpíadas e o futebol tendo apenas uma, por que será que o futebol ainda é visto como uma possibilidade de melhorar de vida, onde muitos jovens, né, adentram, né, querem se tornar profissionais jogadores de futebol e não de vôlei? Aliás, e pensar, por que que na mídia, por que que na televisão, nos canais abertos, aparece mais o futebol do que o vôlei? Por que que você acha que isso acontece? E por fim, nós vamos ter aqui a número 3, onde vai falar sobre a relacionada à desigualdade social e vai pensar um pouco também sobre a questão número 2. Né? A desigualdade social no Brasil é gritante, ou seja, está para todos os lados, onde a gente vê. Né? E aí fala que o futebol ela se torna uma chance de ascensão social, como já foi falado, onde muitos depositam a esperança de melhorar de vida e procuram, né, no intuito de se tornar jogador de futebol. Até você que está me assistindo agora, sendo aluna ou aluno, pode ser que tenha esse desejo. Né? Aí alguns especialistas consideram que daí vem a força do futebol nacional, ou seja, o futebol é tão praticado, tão vivenciado, tão discutido no dia a dia por causa desse olhar, né? Uma vez que há uma desigualdade social, vê no futebol uma prática que pode possibilitar as pessoas melhorar de vida, não só de forma direta ou indireta. A gente sabe que há muitas pessoas, né, muitos jogadores de futebol profissional que ajudam suas famílias, né? E também tem os empresários, né? Tem aquelas pessoas que vendem os produtos, então tudo em volta do futebol. Tem aqueles que são comentaristas, narradores, então tem muitas pessoas que ganham dinheiro em torno dessa prática do futebol. Você vai falar um pouco sobre essa realidade, né? Apresentar uma justificativa por que tantas crianças e jovens sonham em ser jogadores de futebol. Onde vai ser de marcar. Aqui traz um pequeno texto sobre os Jogos Olímpicos, eu não vou estar lendo sobre ele, mas aí vai estar trazendo uma realidade sobre os Jogos Olímpicos, onde você vai estar lendo aí, e vai estar pedindo para você destacar uma alternativa aqui, onde, numa comparação entre as competições atuais e as antigas Olimpíadas, assinale a alternativa que apresente uma informação incorreta. Então, através do texto, você vai estar analisando qual dessas informações aqui, da letra A até a letra E, vai ser considerada errada, se pensada a comparação entre as competições das Olimpíadas atuais com as antigas. Depois nós temos uma segunda questão, também falando sobre os Jogos Olímpicos, onde você vai estar fazendo a comparação entre as alternativas, né, pensando que os Jogos Olímpicos se originaram na Olímpia, na Grécia Antiga, onde os gregos buscavam, por meio dos Jogos Olímpicos, a paz e a harmonia entre as cidades que compõem a civilização grega. Então, utilizavam desse evento para aproximar, né, as comunidades. Gregos de várias cidades se uniam no santuário de Olímpia, dando a origem ao termo Olimpíadas. Considerando esse assunto, assinale as afirmações que seguem e identifique as corretas. Você vai analisar qual dessas as alternativas aqui são corretas. Aí você vai estar analisando e, de acordo com o que você assinalar, digamos que você fala, não, professor, eu verifiquei aqui a questão, a primeira e a segunda alternativa estão corretas. Aí você vai verificar aqui nas alternativas qual que está aqui, a primeira e a segunda são corretas. No caso aqui, seria a letra E, tá? Mas é apenas uma ideia, e aí você vai estar de acordo com essas alternativas aí, verificando as corretas e vai assinalar ao final qual que se encontra, né, a alternativa correta. Nessa atividade 3, vocês deverão estar analisando o gráfico, né, para responder as questões. Nesse primeiro gráfico, fala sobre os recordes masculinos, tá? Aí mostra relacionados em porcentagem o recorde atual e alguns atletas frente ao tempo, né? Aqui pensando na maratona, né, que são aquelas corridas de longa distância, e aqui embaixo nós temos os recordes femininos, tá bom? Aqui nós podemos analisar que durante o passar dos anos, né, houve um aumento, né, os atletas foram, digamos, que melhorando o seu rendimento nessas práticas, tanto no masculino quanto no feminino. Só que nós vamos perceber que há uma diferença muito grande quando nós pensamos
fazemos essa comparação entre os recordes masculinos e femininos. E é isso que nós vamos verificar aqui nas questões. Quer saber? Letra A. Qual a diferença entre o gráfico com recorde masculino e o gráfico do recorde feminino? O que você pode dizer de diferença? Quais são os destaques, os detalhes que tem em um e tem no outro? B. Em seu ponto de vista, a redução do tempo entre as décadas de 1910 e 2014 se deve a quais parâmetros? Comente em um comentário, em um parágrafo. Então você vai tentar destrinchar, na sua opinião, por que houve esse aumento, né, o que tinha em 1990 e 1910 e que não tem em 2014, ou seja, alguma coisa aconteceu para que esse recorde pudesse aumentar, né, pudesse estar diminuindo e estar criando essa diferença tão grande. C. Faça um comparativo no tempo dos atletas masculinos e femininos. Em qual década começou a validação do recorde feminino? Você vai pensar esse detalhe de acordo com esse gráfico aí apresentado. D. O tempo de prova feminino no decorrer das décadas diminuiu, enquanto o seu tempo, aliás, o tempo da prova feminino do decorrer das décadas diminuiu enquanto a seu tempo. Você vai falar se no decorrer do tempo se houve essa diminuição no tempo da prova. Aponte um justificativo para essa diminuição. Primeiro está te perguntando, você vai falar se sim, com certeza diminuiu, porque aqui já está falando, né, pedindo para você justificar. Letra E. Se for possível, pesquise de qual país é a nacionalidade desses corredores e quais os fatores fisiológicos podem ser definidos para o sucesso dos atletas nessa prova. Então você vai analisar aqui nesse gráfico, principalmente nessa letra E, pensar esses atletas que estão destacados como os recordistas de cada época, vai analisar de que lugares que eles são e pensar por que eles conseguiram, de acordo com fatores fisiológicos, né, questões físicas, por que eles conseguiram essas quebras de recordes no decorrer do tempo e os demais, vamos supor, os demais atletas dos outros países não conseguiram, tá bom? Agradeço você que assistiu essa videoaula até o final. Peço que, se não é inscrito no canal, se inscreva, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos. Um forte abraço e até a próxima!